Hoje vamos começar a falar sobre séries. Séries são muito importantes para diversas ciências e aplicações na engenharia. Mas para entender melhor o que são, vamos tentar entender primeiro o conceito de sequência. Sequência pode ser definido como a lista de números escritos em uma ordem definida. Denotamos os termos de uma sequência deste modo. A1 é o primeiro termo, A2 é o segundo, seguido pelo A3 e assim por diante. Aqui eu coloquei somente 5 termos, para exemplificar, pois no nosso caso as sequências são infinitas. Para indicar que podemos seguir indefinidamente, colocamos reticências, até chegar a AN. AN aqui é um termo genérico e chamamos ele de enésimo termo. Em tese, poderemos continuar até onde quisermos. Temos algumas maneiras de representar uma sequência. A primeira é escrever os termos literalmente ou alguns termos para indicar de qual sequência se trata. A segunda forma é escrever o enésimo termo entre chaves. A terceira forma, e a forma mais formal, é escrever igual à segunda, adicionando um subíndice, indicando a letra que é alterada e qual número se começa, essa sequência, e o superíndice indicando que a sequência vai até um certo ponto. No nosso caso, vai até o infinito. Mas vamos ver um exemplo clássico de uma sequência muito famosa, a sequência de Fibonacci. O próximo termo da sequência de Fibonacci é a soma dos dois termos anteriores. AN-1 é o termo anterior e AN-2 é o termo anterior ao termo anterior. Podemos ver o passo a passo dos resultados, mas aqui vai uma pequena observação. Ignore aquele zero lá no início. De maneira geral, escrevemos o enésimo termo de uma sequência e com isso podemos descobrir qualquer termo da mesma. Vamos ver um exemplo. Vamos ver n dividido por n mais 1, com n indo de 1 até o infinito. Para descobrir qualquer termo da sequência, basta substituir n pelo número inteiro desejado, desde que esse número seja definido. No nosso caso, vai de 1 até infinito. Sempre que possível é bom colocar uma sequência nessa forma, pois ela já fornece qualquer outro termo que se queira, evitando assim um grande trabalho braçal. Podemos perceber um detalhe importante aqui. Repare nos valores das divisões que temos. Eles vão crescendo, começa com 0,5 e vai aumentando de pouco em pouco. Mas será que vai sempre aumentar o valor indefinidamente? Bem, na verdade, se olharmos a diferença entre um termo e outro, vamos ver que essa diferença vai diminuindo conforme n aumenta. Então a pergunta que fica é: esse número cresce indefinidamente? Vamos analisar colocando os valores dos termos numa reta real. Agora vamos colocar os pontos de cada termo da nossa sequência na reta real. Talvez nessa resolução não esteja muito claro. Vamos ver um pouco mais de perto. Agora podemos observar que a distância entre os pontos é cada vez menor quando n aumenta, o que vai de acordo com aquilo que vimos, que a diferença entre o número anterior e o próximo número vai diminuindo quando n aumenta. Nessa sequência, isso acontece quanto mais próximo do número 1 os nossos valores, os valores da sequência, se encontram. Em
Em outras palavras, se continuarmos a aumentar n indefinidamente, tenderemos a chegar ao número 1. De modo mais formal, quando n tende ao infinito, a nossa sequência tenderá a 1. Se em vez de usarmos a variável discreta n e colocarmos x, uma variável contínua, e plotarmos o gráfico dessa função, vamos dar uma olhada. Plotamos então o limite da nossa sequência como uma função y igual a 1, ou seja, para todo x e y, essa função irá ser sempre igual a 1. E a nossa função contínua, em vez de n usando agora x, ficaria x sobre x mais 1. Podemos observar essa tendência da nossa função de ficar cada vez mais próximo de 1 conforme x aumenta. Isso será sempre a tendência. Dizemos que a função tende àquele valor se tivéssemos infinito x. No caso da função discreta, seria infinitos termos. Para fins de visualização, vamos plotar agora o mesmo gráfico com variáveis discretas. Podemos ver pelas barras verdes, que corresponde à diferença entre o termo da sequência e o limite y igual a 1, diminui a cada termo e se tomarmos até o infinito, veremos que irá a zero. Bem, agora que já vimos um pouco de sequência, vamos falar sobre séries. Vamos começar com a constante bem famosa, o número π. Você já deve saber que o número π é uma constante real e que contém infinitas casas decimais. Mas graças ao nosso sistema decimal, podemos representar π de uma outra forma, através de uma soma. Podemos observar que essa soma se estende até o infinito, e que cada termo dessa soma representa um termo do número original, e ainda que quanto mais termos, mais a soma se aproxima do número original. Se continuarmos essa soma até o infinito, então teríamos todos os termos de π e, consequentemente, essa soma seria igual ao próprio número. No nosso caso, estendemos essa soma até o infinito. Isso será representado pelos 3 pontos ao final da soma, indicando que há muito mais termos. De modo geral, se tentarmos somar os termos de uma sequência infinita, obtemos uma expressão da forma que é a denominada de série, ou série infinita. Denotamos de maneira geral com a letra grega sigma, onde colocamos na parte inferior e superior os limites da nossa soma, de onde e até essa soma vai. Agora uma pergunta: seria possível encontrar uma soma finita para a seguinte série? 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5 e assim por diante? Entre outras palavras, podemos somar infinitamente os números naturais e mesmo assim conseguir um número finito? Bem, vamos tentar responder essas e outras perguntas em vídeos futuros. Por hoje é só.